Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem o nosso conteúdo. Obrigado. Relato de hoje: a cadeira assombrada. Hoje já sou um homem maduro e formado, com todas as características de um bom homem. Tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. Ambas estão estudando e com certeza serão boas mães de famílias e honradas no futuro bem próximo. É claro que as coisas podem mudar de repente. Mas, enfim, melhor viver os momentos felizes que a vida nos proporciona. A propósito, eu me chamo Carlos Diógenes e vou contar hoje o que nunca disse para as minhas 2 filhas. Uma delas, a mais velha, andou se destacando na escola, e isso é motivo de muito orgulho para qualquer pai nesse mundo. Principalmente para mim, que vivi parte de minha infância em um orfanato desde os meus 3 anos. Isso é o que os cuidadores me disseram na época, que lá fui deixado por uma mulher que não teve nenhum problema em me abandonar naquela noite. Naquele orfanato nem vaga havia, já que os momentos que o orfanato estava atravessando eram bem delicados. A falta de verba e tudo mais. Mesmo assim, a boa senhora Lourdes não permitiu que um menino frágil de apenas 3 anos fosse abandonado à própria sorte no relento escuro das noites sem fim. Isso tudo veio à tona em minha mente depois que Clara, minha filha, me pediu uma cadeira de balanço como presente em virtude de suas boas notas na escola. É claro que a princípio eu não neguei que daria o presente, mas ela estava tão obcecada pelo presente que todos os dias me cobrava o suposto prêmio. Um certo dia então, num feriado, quando estávamos todos nós em casa reunidos, ela me indagou cobrando o tal presente. E foi aí que meu coração começou a bater mais forte em meu peito e minha face franziu em função da cobrança insistente de Clara. "Pai?", perguntou ela. Mesmo atônito e surpreso, eu pedi para que ela se sentasse em uma cadeira próxima à mesa. Ela estranhou, mas não se colocou contra a minha atitude. Então, comecei a narrar uma das histórias mais pavorosas e assustadoras que presenciei naquele orfanato na minha adolescência. Naquele ano, as coisas estavam bem difíceis e complicadas, e por isso o orfanato estava recebendo muitas doações. Eram muitos objetos, desde um simples calçado até objetos mais volumosos. Havia uma sala a qual costumávamos ler e às vezes até brincar. E foi aí que eu notei, naquela tarde, quando a senhora Lourdes entrou com 2 homens que carregavam uma estranha cadeira de balanço. Era uma cadeira bem antiga, parecia ser toda talhada numa madeira bem escura e tinha um cheiro bem forte que eu não consigo descrever. A senhora Lourdes então nos alertou: "Essa cadeira é apenas para os adultos sentarem. Entenderam, seus bestinhas?" E foi assim. Toda vez que ficávamos na sala dos livros, lá estava aquela cadeira estranha, no meio da sala, um objeto que destoava com o resto da mobília, sem falar daquele
estranho odor que ela emanava. Às vezes eu perguntava aos outros meninos se eles estavam sentindo aquele odor, mas todos eles negavam. Enfim, ou eu estava ficando louco ou realmente aquele odor vinha da tal cadeira. Dona Lourdes era uma mulher muito severa, tentando sempre nos manter longe da maldita cadeira. Aquela frase que ela sempre fazia questão de repetir todos os dias. Essa cadeira é somente para os adultos usarem, ok? Se um de vocês sentar aqui, haverá punições. É claro que nós nunca desafiávamos a velha, pois sabíamos da sua capacidade de punição, que era sempre na forma mais cruel. Mas, para toda regra, há sempre uma exceção. Eu sempre fui um menino curioso. E naquela noite, quando eu tentava dormir, eu notei um pequeno barulho na sala ao lado, justamente onde a velha cadeira foi deixada. Nosso quarto ficava ao lado da sala de livros, e algo cheirava muito estranho, pois eu comecei a escutar aquela velha cadeira ranger, como se alguém estivesse sentado nela a se balançar. O rangido ia e voltava freneticamente, sem uma pausa. Eu logo pensei que fosse um dos meninos que esperou a noite chegar para se deliciar na cadeira, já que de dia essa façanha era impossível, pois a senhora Lourdes não nos dava trégua. Furtivamente me levantei, pois nossas camas eram essas beliches antigas, e para não acordar ninguém eu teria que ser bem cuidadoso. Nesse pequeno espaço de tempo, eu percebi na penumbra da noite que uma das beliches estava com o espaço vazio. Sim, faltava um dos meninos. Eu logo identifiquei. Só podia ser o Fábio. Fábio era o mais peralta do orfanato e sempre vivia dizendo a nós que um dia iria se balançar na tal cadeira de balanço só para desafiar a velha senhora Lourdes. Na minha mente logo me veio a resposta: o barulho. Só ele mesmo seria capaz de acordar no meio da noite para se balançar numa velha cadeira. Fábio, com muito cuidado, abri a porta para não despertar os outros meninos. Então saí sorrateiramente. No corredor, antes de chegar à sala, eu pude ver Fábio espreitando pela pequena fresta da fechadura, se bem que eu não entendi nada. Então ele me viu e foi aí que percebi que sua face, seus olhos estavam como se tivesse visto um fantasma ou o próprio diabo. Olhe na fresta da fechadura, Carlos, e veja você mesmo. Afinal, que diabos é isso? Rapidamente coloquei um dos meus olhos naquela fresta. E sinceramente, quando vi aquela cadeira se balançando sozinha, para lá e para cá, como se alguém estivesse ali. Mas não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Fiquei tão apavorado e com tanto medo que cheguei a molhar minhas calças. E de repente a cadeira parou de uma vez, como se alguém que estivesse ali percebesse a nossa presença. O meu coração quase saiu pela boca. E nesse momento eu pude ver que rapidamente duas luzes amarelas começaram a se acender do nada, como se fosse um par de olhos, e começou a me olhar. E aquilo me olhava e olhava, e também começou a ganhar forma. Sim, era um fantasma ou algo assim, se balançando na maldita cadeira. Fábio percebeu meu transe hipnótico e me deu um tranco. E foi aí que eu e ele saímos correndo dali para voltarmos à nossa velha beliche. No dia seguinte, eu e Fábio então conversamos em segredo. E, é claro, uma vez que a senhora Lourdes soubesse que estávamos perambulando na noite, ela nos castigaria de forma severa. Fábio me disse que naquela noite ele resolveu se balançar na tal cadeira
e por isso estava lá. Mas não foi só isso, disse ele. Carlos, naquela noite eu me sentei na cadeira e comecei a me balançar. Mas de repente a cadeira parou. Eu percebi uma presença em minha volta. Algo estava tomando conta da cadeira. Então saí correndo para o lado de fora e fiquei observando da fresta da fechadura. E foi aí que você apareceu. Depois disso, Fábio nunca mais foi o mesmo. Nunca mais eu o vi na sala de livros, onde a velha cadeira se encontrava. Fábio parecia fugir de algo. Ele me dizia que o fantasma da cadeira o perseguia e que todas as noites ele ia até sua cama para tentar sufocá-lo. Um dia que eu não me lembro exatamente qual foi, quando todos nós nos levantamos para o café, eu percebi que Fábio permaneceu em sua beliche. Eu ainda o cutuquei. Acorda, Fábio, senão a senhora Lourdes te mata. Fábio não se levantou. Na verdade, não se levantou nunca mais. Fábio estava morto. Os médicos vieram e constataram. Ele havia sido asfixiado, segundo o laudo. A senhora Lourdes sempre buscava culpados, mas nós sabíamos que Fábio havia sido morto por uma espécie de fantasma que veio junto com aquela maldita cadeira de balanço. Mas é claro que a senhora Lourdes nunca acreditou em nós. Nos chamava de pestes imprestáveis e tudo mais. Depois da morte de Fábio, os meninos do orfanato não brincavam mais e nem sequer iam à sala de livros, onde a maldita cadeira ficava. Todas as noites as luzes se apagavam. Eu e a maioria dos meninos escutávamos aquela maldita cadeira de balanço que rangia para lá e para cá. Nossas noites ficaram assombradas por aquela entidade. Depois disso, a senhora Lourdes, tentando nos provar que éramos loucos ou coisa parecida, passou a se balançar na cadeira. Uma forma de nos chamar de covardes e medrosos. Então, eu e os meninos vimos a senhora Lourdes para lá e para cá, naquela maldita cadeira de balanço, com aquele sorriso cínico e desrespeitoso. Num domingo, eu me lembro, estava muito frio, então tínhamos todos que ir para a missa. Mas foi um alvoroço que se instalou no orfanato. No quarto da senhora Lourdes estavam todas as pessoas que trabalhavam no orfanato. Ela estava morta e, segundo as más línguas, ela foi asfixiada. Foi aí que percebemos mais uma vez que o fantasma se vingou, pois a senhora Lourdes também se balançou na maldita cadeira. Ficamos estarrecidos e mais assustados ainda. Aquela cadeira teria que sair dali ou mataria a todos. Um dia, quando a nova coordenadora chegou, ela pediu que levassem aquela maldita cadeira embora. Nunca soubemos o paradeiro ou para onde ela foi levada. Mas isso não nos importava. Apenas queríamos dormir tranquilos, sem a presença daquela sinistra cadeira, com aquele suposto dono macabro. Fábio foi um grande amigo. Espero que hoje ele esteja no céu. Bem, é isso, minha filha. E agora? Você ainda quer uma cadeira de balanço? Não, meu pai. Pode ser uma bicicleta.